é fundamental a gente olhar políticas públicas de fora que deram certo ou que não deram certo, para tentar aplicar em qualquer outro contexto que a gente esteja, de acordo com as realidades desse lugar, né? Então, pensando em Brasil, eu acho muito válido pensar dentro do Brasil mesmo o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não funcionou no passado e fora principalmente, né? Tem que lembrar que nós somos um país em desenvolvimento e se espelhar em países que já estiveram parecidos com a gente, hoje estão melhores, estão mais envolvidos, é muito importante. Então, quando eu fui aplicar para o mestrado, eu já quis fazer fora e não fora do Brasil e não aqui, justamente por isso, para ver de perto na prática, ao vivo, o que está rolando lá fora. E quando eu apliquei especificamente para a Universidade da Georgia, eu já sabia que eles tinham essa parceria de um intercâmbio de curta duração dentro do mestrado, em parceria com a Prefeitura de Seul e com a Universidade de Seul. Então, quando eu apliquei, no meu application, inclusive, mesmo não sabendo se daria certo essa ida para o intercâmbio, eu já demonstrei meu interesse de participar. E aí, quando saiu o edital para se inscrever, eu me inscrevi na hora. A cidade de São Paulo, que é onde eu atuo, e a cidade de Seul são cidades irmãs, por lei. Então, no meu application, eu fiz muito essa relação, principalmente em relação à população, em relação a transporte, em relação à educação, saúde, segurança. E deu certo, fui aprovada. Foram 7 vagas, 7 alunos do curso de mestrado. Eu era a única aluna internacional, todos os outros que foram eram americanos. E aí a gente passou esses 15 dias em Seul, na Universidade de Seul. Então, de manhã a gente tinha aulas teóricas sobre saúde, segurança, transporte, sustentabilidade, gestão hídrica. E aí, na parte da tarde, a gente ia visitar em campo cada um desses lugares que representavam esses temas. A Coreia do Sul, ela evoluiu muito nos últimos 50 anos, né? Teve uma evolução absurda em diversos setores, educação, saúde, segurança, mobilidade, e acho que foi justamente por essa razão que a minha universidade decidiu fazer essa parceria lá com o Seul para realmente entender de perto o que funciona, o que não funciona. E aí, a minha percepção pessoal dessa experiência, trabalhando com política institucional aqui no Brasil, eu vejo que, em primeiro lugar, o que mais impactou essa mudança, eu sinto, foi a vontade política mesmo dos representantes e a sociedade, a cultura da sociedade entender o quão importante é colocar representantes sérios ali, né? Então, corrupção, por exemplo, é um dos crimes mais graves na Coreia do Sul, inclusive com pena de morte para político que é corrupto. Então, eu acho que essa foi a principal diferença que eu vi, em termos gerais, entre Coreia e Brasil. E depois, quando a gente foi tendo essas aulas teóricas e essas visitas a campo, eu comecei a fazer mais relações, principalmente com a cidade de São Paulo, que é onde eu moro, onde eu trabalho, e Seul, em relação a transporte público, em relação à segurança urbana, e educação também. Então, por exemplo, ensino integral é regra lá. Então, a gente ainda está caminhando nisso aqui em São Paulo e no Brasil, então é uma caminhada um pouco mais lenta até. E tem a questão da gestão hídrica também. Que Seul já tinha enfrentado diversas enchentes que a gente vê em São Paulo todo verão que tem chuva forte, e eles passaram a usar inteligência mesmo e estratégia para fazer essa água escoar e tentar reutilizar ao máximo. Então, inclusive, eu fiz até uma visita em uma cachoeira artificial, que você vai lá e não vê que é artificial, porque é muito, parece muito natural, que na verdade aquilo é tudo água de reuso, e virou não só um ponto turístico, como melhorou a arborização, qualidade do ar, mas foi um dos exemplos que eu vi a grande diferença, assim. E tratamento da água também, assim como tratamento do lixo. Todo o lixo orgânico que não consegue ir para reutilização, né? Ele passa por um processo de queima mesmo, mas em usinas muito específicas e próprias para isso. Não é que vai para um lixão, coloca fogo e sobe toxina, não. E a gente visitou esse espaço, é um espaço, inclusive, que aceita a visitação das pessoas, da população. Então, a gente passa por uma passarela de vídeo e consegue ver todo o processo acontecendo em tempo real. Então, isso foi bem interessante também. Quando eu fui para os Estados Unidos e principalmente para a Coreia, eu percebi que tudo tem uma razão.
objetiva, prática, baseada em dados, baseada em números, para que aquilo aconteça de fato. E aí tem projetos pilotos, período de teste, eles se baseiam também em cases internacionais. Então, nada do que acontece ali é porque alguém acordou com uma grande ideia um dia e resolveu aplicar. Não, existe todo um processo e toda uma aplicação de políticas públicas, que é como deveria acontecer, né? Todo o ciclo de formação de políticas públicas é concretizado e aí a política, de fato, começa a ser executada e com chances de adaptações se aquilo não estiver funcionando ou estiver funcionando muito bem, enfim. Então eu vejo que no Brasil a gente está nesse passo atrás ainda. A nossa vontade política é diferente da vontade política coreana, é diferente da vontade política americana. A minha sala de aula no mestrado ela era bem diversa, tinham alunos coreanos, tinham alunos latinos também, eu era a única brasileira, mas tinham outros alunos da América Latina, e alunos americanos de diferentes estados dos Estados Unidos, e o mais interessante, com diferentes formações e diferentes áreas de atuação. Isso é bem interessante porque o MPA proporciona isso, né? O poder público, ele é amplo, e ele possibilita que você venha de formações diferentes. Então, eu era advogada, a única advogada da turma, porque o direito no Brasil, você sai da escola e já vai fazer direito, nos Estados Unidos e em outros países é diferente, você entra para a law school depois do undergrad, né? Então tinham muitos sociólogos, tinham muitos economistas, isso agregava muito no debate no dia a dia. E eu também era uma das únicas que vinha da política institucional e não necessariamente da gestão pública. Então eu trazia uma visão de burocracia diferente da visão dos meus colegas de gestão pública, que para eles é muito fundamental que exista uma burocracia até certo ponto, e porque eu faço no meu dia a dia, eu vejo a burocracia como um empecilho na maioria das vezes, ainda que seja muito importante seguir todo o rito, mas eu acho que a visão de pressa que a gente tinha era um pouco diferente, então isso deixava o debate bem mais enriquecedor. Essa experiência que eu tive nos últimos 2 anos, eu sinto que me amadureceu no sentido principalmente de relacionamento, assim. O meu trabalho hoje, eu atuo como assessora legislativa, então eu basicamente analiso projetos de lei, tanto do gabinete em que eu trabalho, quanto de outros gabinetes, quanto da prefeitura, para entender os impactos daquilo e ver se a gente consegue votar sim, votar não, se abster, enfim, propor alguma emenda. De maneira bem geral, é essa a minha principal função. Mas para isso existe uma articulação muito grande com o Poder Executivo, para entender com eles também o que a gente acha importante, por que eles estão propondo aquilo, tentar chegar num denominador comum, e dentro aqui da Câmara também com outros vereadores, outros 54 vereadores, né? E eu sinto que eu voltei com uma didática muito maior, assim, no sentido de entender os porquês que determinadas figuras estão tomando determinadas decisões ou defendendo determinados pontos, e o que daria para contra-argumentar nesse sentido para chegar, né, que a política é a arte do possível, né? Então a gente tenta ali, de alguma forma, no que a gente acredita ser possível de chegar naquele denominador comum. Então eu sinto que eu voltei com esse tato muito maior.